Meu irmão, o filho de ouro, fez um empréstimo em meu nome, achando que eu nunca descobriria. Quando o confrontei, meus pais mandaram que eu pagasse e ficasse quieto. Mas eu não deixaria isso assim. Denunciei por fraude, e agora eles me deram um ultimato: ou retiro a denúncia, ou serei deserdado. Deixe isso pra lá ou você está fora da família. Minha resposta? Aproveitem seu filho de ouro. Acabou pra mim. Ainda me lembro do momento exato em que meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu estava sentado no meu pequeno apartamento, tomando meu primeiro café naquela manhã de sábado, aproveitando a rara paz de não ter nenhuma obrigação no dia. Meu celular vibrou com uma notificação de e-mail. Seu pagamento está atrasado. Favor efetuar o pagamento de $3.572 imediatamente para evitar penalidades. Franzi a testa, meu coração deu um salto. Eu não tinha nenhum empréstimo. Não estava atrasado em nenhum pagamento. Na verdade, eu era o tipo de pessoa que pagava a fatura do cartão de crédito no segundo em que o usava, só para evitar dívidas. Cliquei no e-mail e li novamente. Era de um banco que eu não reconhecia, ligado a um empréstimo que eu nunca solicitei. A princípio, achei que fosse algum tipo de golpe. Mas então notei os detalhes: meu nome, meu endereço, até meu número de previdência social. Isso não era uma tentativa de phishing. Era real. Uma onda gelada de realização tomou conta de mim enquanto eu discava para o atendimento ao cliente do banco. A mulher do outro lado da linha foi educada, mas firme. Sim, o empréstimo foi feito em meu nome. Não foi um erro. O dinheiro havia sido depositado 3 meses atrás em uma conta que me parecia estranhamente familiar. Uma conta que pertencia ao meu irmão, Mark. Meu estômago revirou. Tinha que haver algum engano. Não havia como meu próprio irmão ter feito isso. E então me atingiu. Tive um flashback. Apenas confie em mim, David. Esta é uma oportunidade única na vida. A voz de Mark estava cheia de seu entusiasmo inabalável de sempre, o tipo que já o colocou em mais empreendimentos fracassados do que eu poderia contar. Recostei-me na cadeira, esfregando as têmporas. Mark, a última oportunidade única na vida em que você me meteu me custou $10.000. Ainda não me recuperei dessa bagunça. Isso foi diferente, ele argumentou. Aquela startup teve problemas, má administração. Mas esta é sólida. Estamos falando de um assistente financeiro com inteligência artificial que vai mudar a maneira como as pessoas investem. O mercado está mudando. E se entrarmos cedo? Suspirei. Quanto? Os olhos dele brilharam. Se nós dois colocarmos $25.000 cada, seremos listados como investidores fundadores. Isso significa que quando a empresa abrir capital. Levantei a mão. Não, absolutamente não. Não posso fazer isso de novo, Mark. Sua empolgação diminuiu, mas só por um segundo. Ok. E se você não investir diretamente? E se apenas me ajudar a conseguir um empréstimo, temporariamente, só para eu entrar no negócio? Lancei um olhar afiado para ele. O que você quer dizer com conseguir um empréstimo? Ele se mexeu na cadeira, tentando parecer casual. Apenas um documento simples, uma procuração geral. Isso me permitiria lidar com algumas transações financeiras em seu nome. Apenas para o investimento, nada mais. Você sabe que eu nunca faria nada para te ferrar. Hesitei. Mark era imprudente, mas não era uma má pessoa. Ele era meu irmão. Tinha grandes sonhos, e eu via de perto quanto ele trabalhava para realizá-los. Esta é a última vez, eu disse firmemente, pegando uma caneta. Se isso der errado, estou fora. Sem mais investimentos, sem mais esquemas. Quer dinheiro? Arranje um emprego como todo mundo. Mark sorriu e deu um tapa no meu ombro. Você não vai se arrepender, mano. Vamos ganhar milhões. Ganhamos exatamente 0. A startup faliu em 6 meses. Os fundadores desapareceram, e Mark ficou desesperado para pagar as dívidas. Ele implorou por mais tempo, jurando que resolveria tudo. Eu recusei. Disse a ele que estava cansado de bancar seus sonhos, que ele precisava crescer e encarar a realidade. Essa foi a última vez que falamos sobre isso. Ou assim eu pensei. Presente. Olhei para o e-mail no meu telefone, meu estômago se revirando. A procuração geral. Foi assim que ele fez. Foi assim que conseguiu um empréstimo em meu nome sem que eu soubesse.
Ele ainda tinha acesso e usou. Meu telefone tocou. Mamãe. Atendi, minha voz tensa. Você sabia disso? O suspiro dela me disse tudo. David, escute. Eu a interrompi. Ele pegou um empréstimo no meu nome, mãe. Isso é fraude. Mark estava passando por um momento difícil, ela disse rapidamente. Ele achou que poderia pagar antes que você percebesse. Soltei uma risada amarga. Ah, ótimo. Então está tudo bem, então. Sem problema. Ele roubou minha identidade, mas, já que pretendia pagar de volta, eu deveria simplesmente deixar pra lá, né? David, abaixe a voz, ela sibilou. Não precisamos tornar isso um problema maior do que já é. Mãe, isso já é um grande problema. Eu poderia prestar queixa. Ela soltou um suspiro impaciente. Você não vai fazer isso, David. Cerrei a mandíbula. Por que não? Porque, se fizer, você vai arruinar a vida dele. Vai arruinar a reputação da nossa família. Aí estava. O verdadeiro motivo. É só dinheiro, ela continuou. Você tem um emprego estável. Pode pagar isso. Mark não pode. Senti algo dentro de mim se quebrar. Deixe eu ver se entendi. Mark comete fraude, e, em vez de ficarem bravos com ele, vocês estão bravos comigo por não simplesmente aceitar? Você não precisa ser tão dramático. Dramático? Mãe, isso é ilegal. Houve uma pausa. Então, a voz dela baixou para um sussurro perigoso. Você vai pagar esse empréstimo e vai ficar de boca fechada. Isso é o que um bom filho faria. Desliguei sem dizer mais nada. Fiquei ali sentado por um longo tempo, encarando meu telefone, minha mente a mil. Minha própria mãe tinha acabado de me dizer para pagar um empréstimo fraudulento e ficar quieto, porque era isso que um bom filho faria. Eu devia ter visto isso chegando. Mark sempre foi imprudente, sempre correndo atrás da próxima grande ideia, sempre jurando que estava a um passo de ficar rico. E toda vez que ele falhava, alguém, geralmente eu, ficava com a bagunça para limpar. Dessa vez, não. Peguei minha jaqueta e minhas chaves e fui direto para a casa dos meus pais. No momento em que entrei, senti a tensão no ar. Minha mãe estava na cozinha, braços cruzados, lábios apertados em uma linha fina. Meu pai estava sentado na poltrona, folheando um jornal como se nada estivesse acontecendo. E Mark? Mark estava sentado no sofá, o celular em uma mão, uma cerveja na outra, com uma expressão entediada. David, escute, minha mãe começou, mas levantei a mão. Onde está o dinheiro? Exigi, olhando diretamente para Mark. Ele piscou, depois deu um sorrisinho, como se isso fosse um pequeno inconveniente. Que dinheiro? O empréstimo. Aquele que você fez no meu nome. Onde está? Ele bufou. Relaxa, cara. Não é como se eu tivesse torrado tudo em um cassino. Cerrei os punhos. Então, onde está? Mark deu de ombros. Foi para o investimento, como da última vez. Você sabe como funciona. Eu o cortei. Não, Mark. Eu sei como não funciona. Porque toda vez, você perde tudo. Então me diz, onde está o meu dinheiro? Ele se recostou no sofá e tomou um gole da cerveja. David, relaxa. Só preciso de um pouco mais de tempo. O negócio ainda está em andamento. Um pouco mais de tempo? Repeti, rindo amargamente. Você mentiu, Mark. Você roubou de mim. E quer que eu tenha paciência? Não é como se você estivesse passando por dificuldades, ele murmurou. Senti o sangue ferver. Você acha que só porque eu trabalho duro, porque tenho um emprego estável, eu devo simplesmente aceitar isso? Que é minha responsabilidade consertar seus erros. David, abaixe a voz, meu pai disse, finalmente tirando os olhos do jornal. Não precisamos fazer uma cena. Virei para ele, incrédulo. Uma cena? Você acha que estou fazendo uma cena? Pai, vocês se ouvem? Vocês estão protegendo um golpista só porque ele é seu filho. Notícia para vocês, eu também sou seu filho. Mark só cometeu um erro, minha mãe disse, a voz forçando uma calma artificial. Não vale a pena destruir a família por causa disso. Soltei uma risada vazia. Destruir a família? Essa é boa. Mark destruiu essa família anos atrás.
Mas vocês continuam fingindo que ele é só um gênio incompreendido. Meu irmão bufou. Você sempre foi tão dramático. Aquilo foi a gota d'água. Quer saber? Minha voz saiu assustadoramente calma. Você vai resolver isso sozinho. Mark piscou. O quê? Você me ouviu. Essa dívida é sua. Não é minha. Não é da mamãe e do papai. É sua. Você vai pagar. Ou vai lidar com as consequências. Minha mãe ficou rígida. David, por favor. Me virei para ela. Não. Vocês tiveram a chance de fazer a coisa certa e escolheram ele. Agora eu escolho a mim. Mark se inclinou para frente, seu sorriso finalmente desaparecendo. Ei, ei, ei. O que você está dizendo? Dei um passo à frente. Estou dizendo que não vou pagar esse empréstimo. Vou ligar para o banco na segunda-feira e denunciá-lo como fraude. Você que se explique com eles. O rosto dele empalideceu. David, cara, vamos lá. Você não quer fazer isso. Na verdade, peguei minhas chaves. Eu quero muito. Então saí, batendo a porta atrás de mim. Mal consegui passar a noite sem quebrar alguma coisa. Minha mente continuava revivendo a conversa, o jeito como meus pais o defenderam como se ele fosse uma criança indefesa, a audácia de tudo aquilo. Mas nada poderia ter me preparado para o que veio a seguir. Na manhã seguinte, fui direto ao apartamento de Mark. Não ia esperar. Queria respostas. Quando ele abriu a porta, parecia relaxado demais para alguém que tinha acabado de cometer fraude. Estava de moletom, tomando café, com o celular em uma mão. David, disse, com um sorrisinho. Acordou cedo. Passei direto por ele e entrei no apartamento. Precisamos conversar. Ele suspirou dramaticamente, fechando a porta. Deixa eu adivinhar. Sobre o empréstimo? Cerrei a mandíbula. Exatamente sobre o empréstimo. Você roubou de mim, Mark. Você pegou um empréstimo no meu nome e gastou o dinheiro. Você vai consertar isso. Ele suspirou, como se já estivesse entediado com a conversa. Ah, qual é? Não é tão sério assim. Dei um passo mais perto. Não é tão sério assim? Você me colocou em dívida sem meu consentimento. Já entrei em contato com o banco. Eles estão investigando. Foi aí que aconteceu. Mark não entrou em pânico. Não gaguejou nem tentou se explicar. Em vez disso, se apoiou no balcão da cozinha e sorriu. Deixa eles investigarem, disse, tomando um gole do café. Franzi a testa. Do que você está falando? Ele sorriu, balançando a cabeça como se eu não estivesse entendendo nada. David, você me deu uma procuração. Lembra? Travei. Mark viu minha reação e riu. Ah, agora você lembra, né? Você assinou um documento me dando autoridade legal para lidar com transações financeiras em seu nome. Então, tecnicamente, eu não fiz nada de errado. Meu estômago se transformou em pedra. Você abusou desse poder, Mark. Ele deu de ombros. Chame do que quiser. O fato é que eu tinha permissão legal para fazer aquele empréstimo. Então vá em frente, denuncie. Veja até onde isso vai te levar. Senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de mim. Você está falando sério agora? Perguntei, minha voz perigosamente baixa. Ele sorriu. Olha, eu pretendia pagar de volta. Não é minha culpa que o investimento não deu certo. Mal conseguia respirar. Então é isso? Você simplesmente vai sair dessa e me deixar lidando com a sua dívida? Ele abriu os braços. Que dívida? Você fez o empréstimo. O banco vê isso como sua responsabilidade. A arrogância, o deboche, a audácia dele. Por um momento, apenas o encarei, percebendo algo que eu já deveria saber há muito tempo. Mark não era apenas um fracassado. Ele contava com outras pessoas para consertarem as bagunças dele. E agora ele contava que eu fizesse isso de novo. Mas dessa vez, não. Dei um passo para trás, respirando fundo, forçando-me a manter a calma. Você realmente acha que é intocável, não acha? Ele sorriu. Eu sei que sou. Assenti devagar. Vamos ver sobre isso. Então me virei e saí. Porque se Mark achava que eu ia simplesmente aceitar isso, ele estava muito enganado.
Dirigi para casa apertando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Mark tinha acabado de admitir tudo. E ainda assim, não demonstrava medo, nem arrependimento. Ele realmente acreditava que tinha me vencido. Mas cometeu um erro. Ele subestimou o quanto eu estava farto dele. Assim que cheguei em casa, peguei todos os documentos que tinha. Meus e-mails antigos, a papelada original da procuração, cada mensagem de texto que ele me enviou sobre aquele investimento fadado ao fracasso. Comecei a pesquisar casos de fraude, a ler sobre brechas legais e a listar todas as formas possíveis de responsabilizá-lo. Dessa vez, não seria como as outras. Dessa vez, Mark ia aprender. Na noite seguinte, recebi a ligação inevitável. Minha mãe. David. Ela suspirou no momento em que atendi, já soando exausta. Precisamos conversar. Precisamos? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Sim, ela retrucou, impaciente. Venha para casa. Agora. Eu poderia ter dito não. Poderia ter simplesmente desligado. Mas eu queria essa conversa. Eu queria olhar para todos eles nos olhos quando dissesse exatamente o que estava por vir. Quando entrei na casa, parecia uma intervenção. Minha mãe estava sentada à mesa de jantar. Meu pai ao lado dela, de braços cruzados. Mark, claro, estava largado no sofá, como se não tivesse nada com o que se preocupar. O jantar está quase pronto, minha mãe disse, com um tom casual demais. Não me sentei. Não estou aqui para comer. Ela apertou os lábios. David, você está tornando isso maior do que precisa ser. Ri secamente. Eu estou tornando isso maior? Mãe, Mark roubou de mim. David, não foi tanto assim, meu pai interveio, acenando com a mão, como se fosse insignificante. Não vamos fazer uma cena por causa de um pouco de dinheiro. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Um pouco de dinheiro? Você só pode estar brincando comigo. Minha mãe suspirou dramaticamente. Olha, conversamos com o Mark e ele vai te pagar de volta. Mark bufou. Eventualmente. Lancei um olhar mortal para ele antes de me virar para os dois. Não, ele não vai. E vocês sabem disso. David, meu pai disse, massageando a ponta do nariz. Nós podemos cobrir isso. Vamos pagar o empréstimo e você pode simplesmente esquecer essa história. Cerrei a mandíbula. Vocês vão livrá-lo dessa de novo? Minha mãe se inclinou para a frente, suavizando a voz, como se achasse que ainda pudesse me controlar. Querido, apenas deixe isso para lá. Somos família. A família perdoa. Balancei a cabeça. Família não faz o que ele fez. Ah, vamos lá, meu pai disse. Não é como se ele tivesse te roubado. Sim, cortei friamente. Ele roubou. Mark revirou os olhos, recostando-se na cadeira. Meu Deus, como você é dramático. Virei para ele, dando um passo à frente. Você acha que isso é um jogo, não acha? Acha que pode continuar usando as pessoas e nunca sofrer as consequências? Relaxa, cara, ele sorriu. Você não pode fazer nada. Eu tinha autorização legal. O banco te vê como tomador do empréstimo. Então sim, chama a polícia, me processa, faz o que quiser. Não vai dar em nada. Me inclinei levemente, apenas o suficiente para que ele visse a fúria nos meus olhos. Me observe. O sorriso dele vacilou pela primeira vez. Virei-me para os meus pais. E se vocês acham que desta vez eu vou ser o bom filho que conserta tudo, estão redondamente enganados. David, minha mãe alertou. Não, retruquei, firme. Chega. Eu deixei ele escapar por anos. Deixei vocês dois inventarem desculpas para ele. Deixei vocês me manipularem para consertar as besteiras dele. Mas dessa vez, ele passou dos limites. Meu pai suspirou. Então o quê? Você vai arruinar a vida do seu próprio irmão? O encarei. Não. Ele arruinou sozinho. Mark bufou. Você está blefando. Sorri. Você vai descobrir logo. Então me virei e saí, batendo a porta atrás de mim, porque minha decisão já estava tomada. Eu ia denunciá-lo. Na manhã seguinte, estava sentado em frente a um advogado, um homem chamado Richard Reis. Ele parecia ter uns 40 e poucos anos, olhos afiados e nenhuma paciência para enrolação.
Depois de ouvir tudo que eu expus, ele se recostou na cadeira, juntando as pontas dos dedos. Você tem um caso sólido, ele disse. Seu irmão pode ter tido procuração, mas a forma como ele a usou, fazendo empréstimos pessoais sem seu consentimento direto, pode, sem dúvida, ser considerada abuso financeiro. Se pressionarmos o suficiente, podemos argumentar fraude. Expirei lentamente, deixando a realidade da situação se infiltrar. O que acontece agora? Vou começar redigindo uma queixa formal ao banco, declarando que você está contestando a dívida e alegando o uso fraudulento da procuração. Se o banco ficar do seu lado, eles relatarão isso como um crime. Se não, nós mesmos levamos o caso às autoridades. Assenti. Faça isso. Richard me estudou por um momento. Você está pronto para isso? Uma vez que apresentarmos a denúncia, estará fora do seu controle. Se as acusações forem mantidas, seu irmão pode enfrentar sérios problemas legais. Cerrei a mandíbula. Ótimo. Na tarde seguinte, as consequências começaram. Começou com minha mãe. Ela ligou 6 vezes antes de eu finalmente atender. David! Ela gritou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. O que você fez? Permaneci calmo. Registrei uma denúncia de fraude, já que Mark roubou de mim. Ele não roubou de você. Ela berrou. Você deu permissão. Suspirei. Eu dei permissão para ele agir no meu melhor interesse, não para fazer um empréstimo e torrar o dinheiro em mais um esquema fracassado de enriquecimento rápido. Ele ia te pagar de volta. Ri amargamente. Ah, é? Com que dinheiro? Silêncio. Então ela tentou outra abordagem. David, por favor. Pense no que isso fará com ele. Se o banco decidir contra ele, pode envolver a polícia. Isso pode arruinar o futuro dele. Senti uma raiva fria e distante tomar conta de mim. Mãe, ele arruinou o próprio futuro. Não eu. Cansei de salvá-lo. David. Desliguei. O próximo a aparecer foi meu pai. Ele chegou ao meu apartamento sem avisar naquela noite, batendo na porta como um policial servindo um mandado. Pensei em ignorá-lo, mas acabei abrindo. Ele não perdeu tempo. Filho, isso é um erro. Cruzei os braços. Não, pai. O erro foi deixar Mark sair impune dessas coisas por anos. Ele suspirou. O banco ligou para o seu irmão. Eles congelaram o empréstimo. Está sob investigação. Ótimo. Você precisa desistir disso, ele disse, a voz baixa e séria. Senão, as coisas vão escalar. O banco pode transformar isso em um caso criminal completo. De novo, ótimo. Ele soltou um suspiro forte, apertando a ponta do nariz. David, você está sendo teimoso. Mark não é uma má pessoa. Bati a mão contra a mesa, fazendo-o se sobressaltar. Pare. Minha voz era puro gelo. Pare de inventar desculpas para ele. Ele é um vigarista, e eu vou garantir que enfrente as consequências. Meu pai me lançou um olhar firme. Você realmente vai fazer isso? Destruir a família por causa de dinheiro? Ri amargamente. Não, pai. Mark destruiu essa família no momento em que decidiu me ferrar e não sentir um pingo de culpa por isso. Meu pai suspirou, esfregando as têmporas. Tudo bem. Nós pagamos o empréstimo. Apenas desista antes que piore. Balancei a cabeça. Não. Se vocês pagarem, ele vai se safar de novo. E da próxima vez, ele fará isso com outra pessoa. Talvez com você. A boca dele se apertou, mas ele não respondeu. Dei um passo à frente. Isso não é sobre dinheiro. É sobre ele aprender que não pode mais fazer isso. O silêncio se estendeu entre nós. Então a expressão do meu pai endureceu. Se você seguir com isso, ele disse lentamente, não vai perder só o Mark. Vai perder a gente também. Sustentei o olhar dele. Então que seja. Pela primeira vez na minha vida, vi algo se quebrar nos olhos dele, como se nunca tivesse considerado a possibilidade de que eu poderia realmente me afastar deles. Saia. Minha voz foi baixa, mas firme. Ele hesitou por um momento, então se virou e saiu sem dizer mais nada. Naquela noite, recebi uma única mensagem de Mark. Você realmente acha que ganhou, né? Isso não acabou. Fiquei encarando a tela, cerrando o maxilar. Não, ainda não tinha acabado.
Mas logo estaria, porque eu finalmente tinha parado de jogar o jogo dele. Os dias seguintes foram um caos. Meu telefone não parava de tocar. Chamadas da minha mãe, do meu pai, até de alguns parentes que, de repente, decidiram se importar agora que as coisas estavam ficando sérias. Ignorei a maioria delas. Então a carta oficial chegou. O banco havia concluído sua investigação preliminar. Determinaram que Mark usou a procuração para ganho financeiro pessoal de forma indevida. O empréstimo foi congelado, aguardando ação legal, e o caso estava sendo encaminhado às autoridades. Fiquei em silêncio por um longo tempo, encarando a carta. Estava acontecendo. Mark finalmente enfrentaria consequências reais. Da próxima vez que ouvi falar dele, não foi por mensagem. Foi uma batida forte na minha porta. Abri e encontrei-o ali, respirando pesado, olhos selvagens. Ele parecia diferente. Menos convencido, mais desesperado. Você acha que ganhou? Ele cuspiu assim que saí para o lado de fora. Acha que é melhor do que eu? Cruzei os braços. Não acho que sou melhor que você, Mark. Eu só sei que não sou um criminoso. Ele soltou uma risada amarga. Você está arruinando minha vida por causa de um pouco de dinheiro. Estreitei os olhos. Você roubou de mim, mentiu para mim, e nem sequer sente remorso por isso. Eu ia te pagar de volta. Ele gritou. Você não precisava levar as coisas tão longe. Você não ia me pagar de volta, Mark. Minha voz estava calma, mas firme. Você ia continuar enrolando, inventando desculpas, esperando que alguém resolvesse para você. Como sempre fez. Ele cerrou os punhos. Mamãe e papai estão furiosos com você. Eles disseram que, se você não desistir disso, estará fora da família. Expirei lentamente. Então, acho que estou fora da família. A boca de Mark se abriu e depois se fechou. Ele parecia genuinamente surpreso, como se essa possibilidade nunca tivesse passado pela cabeça dele. Você está falando sério? Ele perguntou, a voz mais baixa. Completamente. Sua expressão se contorceu. Você é um idiota. Sabia disso? Inclinei a cabeça. Você roubou de mim, e eu sou o egoísta? Mark fez uma careta e deu um passo à frente. Você vai se arrepender disso. Sorri friamente. Não, Mark. Quem vai se arrepender é você. Então fechei a porta na cara dele. Uma semana depois, as verdadeiras consequências começaram. Mark estava oficialmente sob investigação por fraude financeira. Seus bancos congelaram suas contas. Seu crédito foi arruinado. O empréstimo, agora considerado fraudulento, foi removido do meu nome, mas não desapareceu. Agora, a responsabilidade era toda dele. Meus pais ligaram uma última vez. David. A voz da minha mãe estava fraca, trêmula. Por favor. Ele está enfrentando acusações sérias. Eles podem prendê-lo. Não disse nada. Ele é seu irmão, ela implorou. Nós somos sua família. Respirei fundo, devagar. Não, mãe. Vocês fizeram sua escolha. Escolheram ele. Agora vão ter que viver com isso. Houve um longo silêncio. Então, em um sussurro pequeno e quebrado, ela disse. Então é isso. É isso. Desliguei. Mark aceitou um acordo. Evitou a prisão, mas acabou com uma dívida enorme e uma mancha no histórico que o seguiria por anos. Nunca mais falou comigo. Meus pais tentaram, no começo. Mas quando perceberam que eu não voltaria atrás, que não cederia, acabaram parando de ligar. Deveria ter doído. Não doeu. Porque, pela primeira vez na minha vida, eu estava livre. E nunca mais olharia para trás.